Saudações a todos. Então, nessa videoaula, nós daremos continuidade ao que foi falado nas aulas anteriores. Então, nas aulas anteriores, da unidade 2, nós falamos sobre os aspectos morfológicos da osteologia e da artrologia, o que nos faz pensar em estudar e, obviamente, discutir sobre a miologia, que é justamente a parte que nos falta discutir. Então, dando prosseguimento à aula, podemos entender que a miologia é justamente o estudo que vai proporcionar o entendimento das vias musculares, das condições musculares. Como nós já discutimos anteriormente, o mesmo aspecto terminológico ou etimológico pode se aplicar à palavra miologia, o que significa mio, músculo, logia, estudo. Então, estudo dos músculos é outra área da anatomia que basicamente vamos estudar nessa videoaula. Bem, antes de falarmos dos músculos propriamente dito, vamos precisar discutir assuntos como, por exemplo, o tipo de músculo que nós temos no nosso corpo humano. Sabemos que o músculo ele é um tecido, um tecido com células com capacidade de contração. Então, a ação principal do músculo é de contrair e relaxar. Sabendo disso, precisamos saber que existem músculos que fazem ações voluntárias, ou seja, ações que partem de uma vontade nossa, e existem músculos que vão ter ações involuntárias, independente de nossa vontade, independente de nossa intenção, como é o caso do coração, como é o caso do diafragma enquanto dormimos, como é o caso de algumas musculaturas que controlam a pressão arterial e até mesmo controlam algumas vísceras do nosso corpo, como por exemplo o sistema digestório, como por exemplo outras estruturas do nosso corpo que dependem de músculos lisos, né? Então vamos falar sobre cada tipo específico. Temos o primeiro aqui do lado esquerdo, que é justamente o músculo estriado cardíaco. O músculo estriado cardíaco, ele é basicamente controlado de forma involuntária. Não há necessidade de pensarmos em contrair o nosso coração. Então, tanto mais rápido como mais fraco, mais baixo, mais devagar, a gente não precisa se preocupar com o ritmo do coração, com os batimentos cardíacos. Ele vai bater. Enquanto estivermos vivos, ele vai bater. O músculo estriado esquelético, ele vai apresentar características muito semelhantes ao músculo estriado cardíaco. Significa então que o músculo estriado cardíaco, ele tem ações paralelas das suas fibrilas, das suas miofibrilas, o que permite a visualização das estrias através da microscopia. Então essa é uma semelhança com o músculo estriado esquelético. Tanto o músculo estriado cardíaco como o músculo estriado esquelético vão apresentar estrias, visualizações de zonas específicas para contração e relaxamento. Só que o coração, como foi falado, ele bate involuntariamente e as suas inserções, elas não são inserções ósseas, ou seja, as células do coração, células musculares do coração, não se ligam a estruturas ósseas para terem inserções distais ou proximais. Existe uma estrutura que nós chamamos de discos intercalares que vão estar associados, ligados a células musculares, permitindo assim que haja uma ligação no coração entre as suas fibras musculares. Esses discos intercalares têm esse nome porque vão estar entre as musculaturas e vão apresentar uma morfologia de degraus, escadas, por isso intercalar, ok?
Então, basicamente, falamos sobre o músculo estriado cardíaco. Agora vamos pular o meio, vamos pular o músculo estriado esquelético e vamos falar sobre o músculo estriado, ou melhor, vamos falar sobre o músculo liso. O músculo liso, ele tem esse nome porque ele não apresenta um aspecto estriado. Ele não apresenta esse aspecto estriado porque as suas miofibrilas não apresentam trajetórias paralelas. Eles vão apresentar trajetórias radiculadas, ou seja, para todos os sentidos. Significa então que essa célula muscular não somente contrai no sentido longitudinal, mas também pode contrair no sentido vertical, como também pode se contrair no sentido oblíquo e transverso. Ele se contrai em todos os sentidos. Promove então uma ação de constricção adequada para determinados tecidos. Ele também, assim como o cardíaco, ele é uma musculatura que tem um controle involuntário, independente da nossa vontade. Então agora nós podemos discutir, e aonde podemos encontrar esses músculos lisos? Nós podemos encontrar os músculos lisos nos vasos sanguíneos. São eles que controlam a constricção dos vasos, tanto a constricção como a dilatação. São eles que controlam a deglutição, são eles que controlam a movimentação peristáltica no nosso sistema digestório, empurrando o alimento e o bolo fecal até a sua excreção. São os músculos lisos que permitem que o útero tenha as suas contrações. São os músculos lisos que vão permitir, então, o controle de algumas glândulas que secretam hormônios e até mesmo enzimos. E aí sim, falaremos um pouco das musculaturas estriadas esqueléticas. Estriadas por apresentarem estrias, esqueléticas por apresentarem inserções distais ou proximais nos ossos, ou até mesmo entre músculos, através de tendão. Ainda falando um pouco sobre a função, do músculo, podemos discutir que tanto o músculo estriado cardíaco como o estriado esquelético e o liso vão apresentar funções bem peculiares. Por exemplo, na movimentação do corpo. Significa então que essa movimentação ela vai ser gerada através de contração muscular. Conseguimos nos movimentar porque as nossas musculaturas estão em constante contração e relaxamento. Também ele vai permitir uma estabilização, uma estabilidade corporal, aquilo que vai nos manter de pé, é o que nós chamamos de manutenção postural, aquilo que vai nos deixar numa postura adequada. Ele vai fazer a regulação do volume dos órgãos, como falei anteriormente. O músculo liso ele pode regular o volume dos ossos. Os músculos estriados esqueléticos, por exemplo, ao se contraírem, podem fazer alterações nos volumes de algumas vísceras internas ou até mesmo de vasos sanguíneos e até mesmo vasos linfáticos. Podemos também verificar uma função de movimentação na substância do corpo. Como eu falei, contrair, por exemplo, o gastrocnêmio, que fica na perna. Isso pode permitir que haja um fluxo do sangue venoso das veias até o coração. Assim também nos vasos linfáticos. E contração gera energia térmica. Então, na contração muscular, podemos ter a produção de calor. Por isso, uma pessoa que pratica atividade física acaba tendo uma temperatura mais elevada, uma temperatura muito mais elevada, quase que em estado febril, porque as contrações musculares estão tão constantes que libera tanto calor que é necessário algum tipo de trabalho, seja através das glândulas sudoríparas, para dissipar esse calor do corpo humano gerado pela contração muscular. Componentes anatômicos dos músculos. Bem,
De forma macroscópica, se olharmos para o músculo, a gente vai observar três partes diferenciadas, que é justamente a parte do meio, onde nós temos o ventre muscular, a massa de músculo, onde nós temos fibras contráteis, e nas extremidades, sejam elas proximais ou distais, onde nós vamos encontrar os tendões, que serão fixados em suas estruturas ósseas respectivas. Aqui nós temos então uma fixação, podendo ser chamada de inserção proximal ou origem, e nós temos aqui embaixo uma fixação mais distante ou inserção distal, que pode ser chamado pura e simplesmente de inserção. Bem, não existe somente tendões que fazem ligação de músculo com estruturas ósseas ou outras estruturas tendíneas. Nós podemos encontrar também fibras, feixes, que têm a mesma característica e a mesma composição dos tendões, só que formando capas, formando bainhas, que chamamos, nesse caso, de aponeurose. Em algumas bibliografias, também podemos considerar como aponevrose. Se observarmos a um corte, pegarmos agora uma faca e cortarmos essa região do ventre, um corte transverso, e analisarmos, observaremos que o músculo ele vai ter essa morfologia. Quem come churrasco sabe do que estou falando. Nós vamos encontrar vários gominhos dentro da carne. E também podemos encontrar umas capas mais esbranquiçadas. Essas capas esbranquiçadas nós chamamos de fáscia, principalmente a parte mais externa. Mas a fáscia ela vai formar uma parte mais intrínseca da musculatura, como vamos observar no próximo slide. Bem, vejamos aqui o corte transverso que havia falado, o tendão, que vai ter convergência de fibras das fáscias, sejam elas externas ou internas, ok? Então nós temos aqui a fusão, a junção de um epimísio, que é a capa mais externa da fáscia. Podemos ter também outra capa um pouco mais interna, que vai separar em gomos as partes musculares, que nós podemos chamar de perimísio. E também nós temos dentro, nas fibras musculares, separando cada fibra muscular, o endomísio. Tanto o endomísio como o perimísio e o epimísio, eles se juntam até formar o tendão e se inserirem na estrutura óssea. Como podemos observar aqui nesse esquema, nós temos então na parte de fora o epimísio, na parte mais interna azulada o perimísio e na parte mais interna, por cada fibra, o endomísio, fascículos musculares e as fibras musculares. Então, lembrando aqui de aspectos anatômicos, nós temos inserções e origens. Quando podemos dizer que é uma origem e quando podemos dizer que é uma inserção? Do ponto de vista anatômico, no aspecto anatômico, podemos dizer que uma origem ela é uma inserção proximal. No exemplo que nós temos aqui, podemos observar o ombro e o bíceps, assim como o antebraço. O bíceps é o músculo que vai ter uma fixação mais próxima do tronco e também uma fixação mais distante do tronco. Então, aquilo que está mais próximo, chamamos então de inserção proximal, que vamos chamar de origem, e aquilo que está mais distante, chamaremos então de fixação distante ou inserção distal, ok? Precisamos entender que estamos falando de uma vista e um ponto de vista anatômico, numa posição anatômica.
Porém, se mudarmos a nossa posição, se mudarmos a movimentação ou se mudarmos a fixação desse movimento, podemos ter uma alteração das origens e inserções, cinesiologicamente. Então vamos lá. Origem, ela vai estar basicamente presa a um ponto fixo. Se o tronco é o centro e os movimentos acontecem do centro para fora, podemos dizer que a parte mais próxima é a parte fixa e podemos dizer que a parte mais distante é a parte móvel. Por isso, origem na parte fixa e inserção na parte móvel. Mas, se por um acaso acontecer este movimento, uma pessoa fazendo uma barra, observamos que o corpo está se movendo em relação ao espaço. Então podemos já mudar aí a localização da inserção e da origem. Podemos dizer então que a inserção pode estar localizada na região do ombro e a origem, ponto fixo, na região do cotovelo. Porque nós temos um ponto de fixação na barra. Uma cadeia fechada. Bem, falando um pouquinho da morfologia dos músculos. Temos aqui uma morfologia do tipo longo, quando temos as fibras paralelas e o músculo abrange um comprimento maior do que a sua largura. Podemos também ter os músculos curtos, mesmo com as suas fibras paralelas, porém a sua largura e as suas dimensões elas são mais curtas, né? Largura e comprimento se equivalem. Apesar de não estar na imagem, é como se fosse este músculo, só que curto. Temos o que nós chamamos de músculo bíceps. Por quê? Porque vai apresentar duas cabeças. Bi de dois, ceps de cabeça. Então, bíceps significa que existe um ponto fixado e dois pontos diferenciados para outra fixação. Duas cabeças, dois pontos separados, bíceps. Temos também outro aspecto morfológico que fala sobre os ventres musculares, quando um mesmo músculo dispõe de ventres separados por um tendão. Então nós temos dois ventres, ou digástrico. Temos os largos, o exemplo comum é o serrátil anterior, ou o serrátil posterior superior, ou até mesmo o serrátil posterior inferior. Temos os poligástricos. Por que poligástricos? Porque vai apresentar mais do que dois ventres. Nesse caso, nós observamos nessa figura ilustrativa 4 ventres, 4 gominhos, né? Então a galera que faz abdominal na academia e fica com aquelas bolas, né, com aqueles gominhos na barriga ou no abdômen, nada mais do que o reto abdominal, considerado um músculo poligástrico. Os músculos unipenados são muito comuns em antebraço e mão, e pé e perna, assim como os bipenados também. Eles são unipenados porque apresentam cerdas em formato de pena de um lado, e o bipenado aparecem com cerdas características de penas dos dois lados. Bem, agora vamos entrar num aspecto funcional da musculatura. E aí precisamos lembrar de algumas propriedades da célula muscular. A célula muscular é uma célula que, para fazer a contração, ela precisa receber estímulo. E esse estímulo é oriundo de um centro nervoso ou de uma via nervosa. Toda vez que o sistema nervoso envia um estímulo, uma condução nervosa para o músculo vai reagir através daqueles estímulos eletroquímicos ou apenas estímulos elétricos. Então significa que essa célula, esse conjunto de células vão ser excitáveis. Então podemos dizer que uma das propriedades do músculo é a excitabilidade elétrica.
Também temos a propriedade de contratilidade. Ao receber o estímulo elétrico, a musculatura ela gera uma contração. E essa contração vai diminuir o tamanho, o comprimento da fibra. Então dizemos então que essa fibra ela recebeu uma contração, ela é contrátil. Podemos dizer então que existe a propriedade de contratilidade. Da mesma forma que ela se encurta na contração, podemos ter o alongamento, ou melhor, a extensão dessa musculatura, o afastamento das inserções. É quando nós dizemos que há uma extensibilidade, quando ela volta ao seu tamanho normal, ou ao seu tamanho, ou à sua proporção anatômica. E podemos também falarmos sobre a elasticidade, é o quão alongado o músculo pode estar, tanto de forma ativa quanto de forma passiva. O que quer dizer forma ativa e o que quer dizer forma passiva? Ativo é quando você, o indivíduo mesmo, faz um movimento gerando um afastamento máximo possível do segmento muscular, sem que haja interferência de outro segmento. Já o passivo é quando uma outra pessoa faz o alongamento em você, ou quando você utiliza de outro segmento para gerar um alongamento em outro segmento do seu corpo. Então isso é a elasticidade, a capacidade que ele tem de mudar a sua forma e retornar à forma original. Falando um pouquinho da ação dos músculos. Temos aí como exemplo do lado direito um atleta, que está fazendo uma rosca, ou seja, uma flexão de cotovelo com resistência. Na flexão de cotovelo, pela anatomia, se lembrarmos, vamos descobrir que o cotovelo tem como ação o bíceps braquial. Óbvio que existem outros músculos que vão estar auxiliando essa ação, mas o principal músculo é o bíceps braquial. Por isso, vamos falar do que significa agonista, antagonista e sinergista. Agonista é aquele que é o protagonista de um papel, é aquele que é o principal numa ação específica. Já que estamos falando de uma flexão de cotovelo, o principal da flexão do cotovelo vai ser justamente o bíceps. Então podemos dizer que o bíceps, essa imagem do meio esverdeada, ao se contrair, vai gerar uma flexão. O músculo braquial vai ser, então, nesse caso, o músculo de principal ação. O bíceps também vai trabalhar de forma agonista. Para trabalhar forçando, ou melhor, contrapondo a ação agonista, precisamos ter aquele que é anti o agonista, ou seja, o antagonista, que está localizado na região de trás. Então podemos dizer que aqui nessa imagem, uma visualização posterior, o tríceps ele vai gerar uma ação de contração contrária à flexão do bíceps. Então, na flexão de bíceps, o tríceps vai exercer a função antagonista. Nós também temos uma ação que nós chamamos de ação sinergista. A ação sinergista é quando existe a necessidade de uma ajuda. Normalmente, os músculos que se envolvem em mais de uma articulação ou próximas vão auxiliar nesse movimento. Aqui podemos dizer então que mesmo fazendo uma flexão de cotovelo, ele pode fazer flexões de ombro. Então o sinergista, o bíceps braquial, ele vai permitir um auxílio na força junto com o músculo braquial. Outro músculo sinergista, o coracobraquial, ele vai auxiliar
na ação dessa flexão de cotovelo, estabilizando junto com o tríceps e outras musculaturas, evitando então que haja uma movimentação indesejada do ombro ou do cotovelo, ou até mesmo do punho. São os músculos sinergistas, aqueles que ajudam no movimento. Tipos de contração. Quando falamos de tipos de contração, nós falamos de 3 tipos isolados, que é o tipo de contração isotônica e o tipo de contração isométrica, assim como também o tipo de contração isocinética. Vou deixar o isocinética para o próximo slide. Vamos falar então da contração isotônica. Primeira imagem, o que observamos aqui é uma pessoa realizando uma descida de um peso, ou seja, a resistência está ganhando a força muscular desse indivíduo. Dizemos então que essa é uma contração isotônica excêntrica. Isotônica porque você permanece com a mesma intensidade de contração muscular em toda a amplitude de movimento, igual tônus. Então o tônus ele fica igual em todo o movimento de descida. Excêntrico porque as inserções estão se afastando, estão se alongando. Então a contração isotônica excêntrica é quando a musculatura agonista ela acaba perdendo para a resistência. O que acontece nas academias quando as pessoas fazem exercícios utilizando da negativa, se assim dizer, quando o peso vence a força. Não estou dizendo que a pessoa é fraca ao fazer o movimento, estou dizendo que a pessoa controla a descida. Também temos o movimento de contração, o tipo de contração isotônica concêntrica, ou seja, quando você tem a força muscular ganhando a resistência. Dessa forma, os pontos de fixação, as inserções, elas se convergem. Concêntrica. E nós temos aqui a contração isométrica, ou seja, a contração que não gera movimento. A métrica fica totalmente equilibrada. Métrica igual, isométrica. Existe contração muscular, porém não existe movimento. Muito utilizado para quem quer trabalhar resistência muscular. Então esses são os principais tipos de contração. Mas temos também um outro tipo de contração, que é a contração muscular isocinética. A isocinética normalmente é feita através de aparelhos. Não é possível fazer esse tipo de trabalho com peso ou com a resistência de um outro profissional. É necessário que haja uma mensuração de força, para que essa força seja igual em toda a amplitude do movimento. Então existe um aparelho chamado de dinamômetro isocinético. Esse dinamômetro isocinético permite que você faça a força, a contração muscular, com mesma intensidade do início ao fim. Tipos de alavanca. Aí vamos falar um pouquinho sobre os tipos de alavanca. Precisamos entender então o que já entendendo o que é a articulação, o osso, a resistência e o músculo, nós conseguimos associar todas essas características ou todos esses elementos em alavancas, em tipos específicos de alavancas. Vamos entender como se procede cada alavanca. O que é alavanca, na verdade? Alavanca nada mais é do que um meio de você ganhar vantagem mecânica em cima de uma estrutura. Digamos que você esteja no meio da rua e precisa trocar o pneu do carro porque furou.
E aí você tem ali dentro do carro o step e uma chave de roda e um macaco para levantar o carro. Você consegue levantar o carro, mas na hora de fazer a virada, o parafuso está tão apertado que você não consegue, mesmo com a chave de roda, fazer a troca dos parafusos, ou melhor, fazer a troca das rodas. O que normalmente se orienta é usar uma barra de ferro para aumentar a distância dessa chave de roda, então você utiliza menos força para girar aquele parafuso ou aquela porca. Então você utilizou de um sistema de alavanca eficiente para gerar a ação que você esperava. Então sabemos que a alavanca é justamente a barra que está ligada através de uma resistência, de uma potência, entre elas uma resistência, ou entre elas um apoio fixo, ou entre o apoio fixo e a potência, uma resistência, ou entre uma potência, a resistência e o apoio. Vamos lá. Digamos que eu queira levantar essa pedra, que já tem um peso específico. A resistência dela torna essa força uma força para baixo. Exemplo. E precisamos mover essa pedra. É necessário então que eu utilize uma força motriz ou uma força muscular para baixo, para que através desse ponto a pedra possa ser elevada. Então nós temos um ponto fixo, ou fulcro, ou apenas um eixo, ou ponto de apoio. Nesse caso aqui nós temos um sistema de alavanca, onde a resistência e a potência estão em polos distintos. Porém, no meio nós temos um ponto de apoio, um ponto fixo. Se está no meio o ponto fixo, chamamos esse sistema de alavanca de inter, porque está entre duas forças, fixa, ponto fixo, interfixa. Já um outro sistema de alavanca, onde a parte fixa é um polo distinto do polo de potência, nós temos uma resistência no meio. O ponto de apoio, com a sua ação gravitacional forçando para baixo, a resistência forçando também para baixo, você tem então a potência para elevar essa pedra a partir do eixo. Então você tem aqui entre a potência e o ponto fixo uma resistência. Consideramos esse sistema de alavanca interresistente, porque a resistência está no centro das forças opostas, ponto fixo e potência. Temos também outra forma de ação, que é através de um ponto de apoio extremo, uma resistência extrema e uma potência para elevar essa resistência para cima no meio. Chamamos essa força ou esse sistema de alavanca de sistema interpotente, porque a potência se encontra no meio. Podemos observar através dos esquemas abaixo também, uma força de resistência para baixo como a pedra, o ponto fixo forçando a resistência e a força de forma contrária. Então, o ponto fixo está contrário à força e à resistência. Já na interresistente, o que nós temos é a força fixa, levando essa força numa direção, essa ação numa direção igual à força potente, porém uma resistência em sentido oposto. Ok? Já na interpotente, nós temos a força em sentido oposto à força neutra, o fixo, e a resistência. Vejamos alguns exemplos no corpo humano de força de alavancas interfixas, resistentes e potentes. A começar pela
interpotente. Vamos localizar os elementos. A mão. A mão é justamente a parte que nós vamos considerar como força de resistência, um peso, força para baixo. Logo depois nós temos o músculo, que é justamente uma força de tração, uma força motriz, jogando a ação de força para cima. E logo depois nós temos a articulação, que nesse caso a articulação é o ponto fixo, é o fulcro, é o eixo. Entre o eixo e a resistência, nós temos a força potente. Consideramos então o sistema de alavanca interpotente. Também temos a força interresistente, o sistema de alavanca interresistente. Observemos o músculo nesse polo, fazendo uma ação potente para cima. Observamos num polo separado o pé apoiando no chão, fixo, e nós temos aqui a tíbia, que vai receber toda a carga do corpo, que está exatamente entre a força muscular e o ponto fixo. Chamamos então essa alavanca de alavanca interresistente, porque a resistência, o peso do corpo na tíbia, está na articulação do tornozelo, que está anteriormente à força muscular e posteriormente ao ponto de apoio, ao fulcro. E temos também uma ação de sistema de alavanca interfixa, aonde observamos nesse caso o músculo tríceps, que vai gerar força de ação para a extensão do cotovelo. Temos aqui a articulação logo após, no meio, e temos uma força de resistência que está empurrando para cima essa mão. O peso numa roldana descendo, puxando para cima essa corda. Significa que para você ter um sistema de alavanca dessa natureza, precisamos ter o ponto de apoio no centro, músculo num polo, resistência no outro polo. Sistema de alavanca interfixar. Bem, finalizamos então essa videoaula da parte 2, com uma mensagem de incentivo. Hoje, citando uma frase de um pensador oriental chamado de Lao Tse. O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. Então, permaneçam firmes naquilo que vocês têm como objetivo. Permaneçam firmes naquilo que vocês têm como alvo. Se há um obstáculo na frente, contorne esse obstáculo. Passe por cima desse obstáculo. Remova esse obstáculo e alcance o seu objetivo. Deixo a vocês, então, uma saudação. Permaneçam sempre firmes e fiquem com Deus. Até a próxima aula. Um grande abraço.